Aleluia. A paz do Senhor, Igreja Campo Novo. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós queremos ler aqui aquele episódio da primeira multiplicação dos pães, a partir do versículo 30, né? E diz assim: os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir. E muitos o conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? Ide ver. Sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusesse diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 alcofas ou cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aleluia. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra. Cremos nela, confiamos nela. Cremos, Senhor Deus, que ela é o pão que nos alimenta. Nosso espírito se fortalece em Ti através do conhecimento de Ti mesmo, especialmente da Tua palavra. Então aqui estamos, Senhor, diante de Ti, famintos, ansiosos para ser saciados, cheios da Tua palavra, Senhor. E nós te damos todo louvor, toda a honra e glória em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Muito bem. Essa palavra é uma palavra que nos ensina bastante coisa, principalmente a nós que estamos vivendo esses momentos tão difíceis, né? No nosso país. Hoje foi um dia histórico de manifestação política,
haja visto as dificuldades que a gestão dos nossos dirigentes nos levaram, né? De sofrimento, muitos sem emprego, muitos sem ter onde morar, muitos não sabem como será o seu dia de amanhã. Então essa angústia, além da natural, da normal do dia a dia, pesa, né, sobre nós. Então é um momento muito difícil, mais difícil ainda, né? E por isso nós precisamos aprender a como enfrentá-los. E a palavra de Deus, graças a Deus, nos ensina, nos ajuda, nos mostra o caminho que nós devemos seguir, né? O próprio Senhor diz na sua palavra, diz assim, ó, esse é o caminho, andai nele. Amém? Então nós estamos passando por muitas mudanças no nosso país, né? Nunca se ouviu dizer que homens ricos e poderosos fossem parar na cadeia. É lógico que não vão ficar muito tempo lá, mas já é uma esperança, né? Já é uma mudança para nós. E o povo também está aprendendo que o caminho da corrupção, que é uma endemia no nosso país, né? Ela não tem futuro, não traz futuro para ninguém. Então por isso que o povo brasileiro também, corrupto também no seu coração, vai ter que aprender novos conceitos, né? Para poder sobreviver, porque senão ninguém sobrevive. Ninguém sobrevive na corrupção, né? Então, como nós não queremos morrer, como nós não queremos ser destruídos, nós vamos ter que aprender a andar direito. Nós temos que aprender a viver de maneira correta, né? Diante da lei, diante da justiça, e aprender novos caminhos. Um dos caminhos que nós temos que aprender é a nova política, novo caminho político, né? Nós estamos muito aferrados a um modelo político que nos levou nessa situação. Então o brasileiro precisa aprender uma nova política, como que o brasileiro deve encarar a política. Primeiro, não podemos ignorar a política. Nós temos que aprender a viver na política, porque nós dependemos dela. Nós precisamos aprender a como vamos tratar os políticos, né? E como que devemos fazer também em favor deles. Então essas coisas são novas para nós. Esse ano, por exemplo, é um ano político, de eleição, e a gente está acostumado com isso, principalmente como pastor, a ser assediado por aquelas pessoas que aspiram cargos públicos, né? E aí você vê aquela velha história, o político aparece só no ano da eleição. Ele quer entrar na igreja só na hora da eleição. Por quê? Porque ele está interessado no voto, né? Então nós somos, como irmãos em Cristo, ensinar até os políticos evangélicos, que também precisam aprender que carreira política a gente começa, por exemplo, quem quer ser eleito em 2020 tem que começar agora a trabalhar, a mostrar o seu interesse público e buscar o seu espaço no público, e não chegar só no dia da eleição e dar o papelzinho e falar assim, irmão, ore e vote em mim. Isso não funciona, não é verdade? Então nós precisamos aprender isso aí, e não ficar dependendo também das benesses particulares de políticos, para nos favorecer, para vender o nosso voto, coisa que é muito comum do brasileiro, inclusive de pastores, eu vejo isso acontecer. Então, isso precisa mudar. Isso precisa mudar para que a nossa comunidade seja diferente. Nós temos muitos candidatos evangélicos, sabia? Você conhece algum? Deve conhecer, né? Mas cadê esse povo? Só aparece na hora da eleição.
Então, você, quando for visitado por um, diga assim: ô fulano, nós gostaríamos de ver você mais tempo. Chega lá na igreja, conhece nosso projeto, conhece nosso trabalho, participe conosco, vista essa camisa, se você acredita nela, né? Então depois vamos ver o resultado. São as duas coisas que nós precisamos aprender a fazer para mudar a história do nosso país, né? Sábado que vem nós temos um mutirão, primeiro mutirão, em que a igreja é convocada a participar. Eu tenho um compromisso familiar em São Paulo e não sei, provavelmente não vou conseguir participar, mas o pastor Rodrigo está aí na liderança. Então, sábado às 7h30 da manhã, o presidente do Conselho de Pastores convocou para estar em frente à Câmara Municipal e sair dali, né? Preferência, ele disse, para ir de camiseta branca e fazer esse trabalho. Não é trabalho de evangelismo, não, viu? É só o seu trabalho de testemunho. Você não vai levar panfleto, você não vai levar nada. Você vai fazer esse trabalho como cidadão para colaborar a combate desse mosquito aqui na nossa cidade, né? Para que a gente esteja bem sucedido e tenha saúde. Amém? Então fiquem ligados aí nisso aí. Quem sabe os líderes de célula pensam em alguma coisa assim, fazer, para levar água para o pessoal que vai trabalhar, um cafezinho, alguma coisa, né? Que possa ajudar, mostrar o amor, o carinho e o testemunho cristão. Essa palavra que nós lemos aqui, irmãos, ela nos ajuda muito a entender isso. Precisa entender o ministério de Jesus. E hoje nós vimos aqui uma cena muito comum de Jesus, quando ele realiza um milagre, que a gente chama de um milagre, uma coisa que você pensa assim: como que é possível fazer isso? Aos nossos olhos é impossível, mas a palavra de Deus diz que para Deus tudo é possível. Amém? Então essas coisas nós temos que trabalhar, aprender a trabalhar com isso aí. Aos nossos olhos é difícil, mas para Deus não existe impossíveis. Para Deus tudo é possível. Então como que Ele faz possível isso? Como é que é essa dinâmica? Como é que é essa estratégia de passar, de sair do impossível para o possível, né? Então essa cena de Jesus, quando ele tem nas mãos aquilo que apareceu ali, um garoto tinha ali, uma criança tinha ali, os pãezinhos, os 5 pães e os 2 peixinhos. Jesus vai fazer algo que ele faz, você vê ele fazendo sempre. Você vê ele fazendo isso na ceia. Você vê ele fazendo lá quando ele esteve com os discípulos a caminho de Emaús. E em todos os momentos, quando ele ia comer o pão, ele fazia 2 coisas que nós temos que aprender a fazer. Em primeiro lugar, dar graças a Deus. Amém? Em segundo lugar, ele partia. Diga comigo, partia o pão. Amém? Ele fez isso lá na ceia, partiu o pão, deu graças, partiu o pão e aí então ele distribuiu o pão. Ele fez isso lá, como eu disse para os discípulos no caminho de Emaús. Eles não tinham reconhecido Jesus, mas quando ele partiu o pão, eles falaram assim: nossa, é Jesus. E aqui, naquele momento, diante daquela multidão que tinha necessidades, ou nós vivemos hoje num mundo de multidões com necessidades, Jesus colocou aquela multidão lá, organizadamente, em grupos de 50, de 100, e eles aprenderam, deviam estar com fome, deviam estar aflitos,
como a maioria de nós, quando tem problemas, quando tem dificuldades, estamos aflitos, às vezes queremos solução rápida para o nosso problema, não queremos esperar, mas em Deus nós aprendemos que temos que ter paciência. Diga para o seu irmão do lado assim: irmão, tem que ter paciência. Faz parte. O que faz parte a paciência, pastor? Faz parte dessa estratégia de sair do impossível para o possível. Faz parte. Temos que aprender a ter paciência. A paciência significa assim: eu confio em Deus. Eu sei que eu vou chegar lá. Eu sei que eu vou conseguir. Eu sei que vou ser bem sucedido. Eu sei que Ele me vê, eu sei que Ele conhece as minhas necessidades, eu sei que Ele vai me atender, eu sei que na hora oportuna eu vou ser socorrido. É o que diz o salmista: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu quando eu clamei por socorro. Ele diz: eu esperei no Senhor. Eu esperei. Aí o que ele fez? Ele me tirou da lama. Já viu atolado na lama? Horrível, né? Aquela situação de impotência, de prisão. Tirou os meus pés, me colocou sobre a rocha, me firmou os passos. É isso que o Senhor faz conosco, quando nós temos paciência, quando nós aprendemos. Você às vezes você fala assim: eu estou vendo fulano está sendo abençoado. Os pães estavam ali sendo distribuídos em grupos de 50 e de 100, e eles estavam chegando, e eles podiam ver. Ele fala assim: vai chegar a minha vez, e vai chegar, e eu vou receber, e eu vou comer também, e eu vou matar minha fome também. Amém? Diga para o seu irmão assim: a sua vez vai chegar, irmão. Confia no Senhor. Olha, está vindo aí a bênção. Olha, alguns aí já receberam, nós vamos receber também. Amém? Então essa estratégia é a estratégia do milagre, de crer na palavra de Deus, de confiar nele, de esperar e enfim receber aquilo que o Senhor tem para nós. Eu vejo aqui muitos exemplos disso. Nós estamos recebendo aí hoje a visita do Pedro Henrique. É um exemplo para nós disso aí. Um legítimo votuporanguense, hoje lá em Sydney, na Austrália, né? Há pouco tempo ele estava aqui penando no 2º grau. Hoje é um cientista, está lá estudando. Aí você pensa assim: nossa, mas eu sou aqui de Votuporanga, eu sou aqui desse lugar aqui, tem gente que nem conhece, nem sabe da existência desse lugar. O que será da minha vida? Olha esse menino aí, ó. Olha esse menino. Amém? Ou o Maico, a Luciana, que já moraram lá no Japão. Pergunta para eles. Já moramos lá. Já vimos o Monte Fuji lá na nossa frente, já andamos naquele metrô, já passamos aquilo lá tudo. Olha a idade deles. Ou de casais como a Raquel e o Rodrigo deram testemunho aqui ontem. Você não veio, perdeu o testemunho e perdeu também o salgadinho e a coca. Casal jovem, abençoado, com saúde, com filho, casa paga, tudo pago, provido de todas as coisas, bem empregados, tudo que a gente quer, não? Como é possível? Como é possível se alguns dias atrás aí eles estavam andando de biroca, de bicicleta, de, como chama aquele negócio lá? Mobilete. Como é possível? A minha filha mesmo chegou para mim: pai, eu vou casar e eu não tenho nada.
falei: filha, quando chegar a hora, Deus vai dar. Foi ou não foi? Ela ficou desesperada. Falei assim: olha, eu vou casar e não tenho nada. Pergunta para ela agora como é que é a situação dela. Fala com ela. Não é, Edilene? A madrinha do Santander. Ela tem um apelido lá da patroa do patrão da Edilene, a madrinha do Santander. O que é isso? Milagres. Mudanças tremendas. Eu sei de muitos aqui. O Beto estava falando lá, o senhor morava lá na favela em 40 e poucos metros. Hoje eu tenho 400 e tantos metros, mais 200 metros, eu estou chegando nos 1000 metros, eu não sei como é que eu vou dar conta de tudo isso. Como? Deus. Não é não? Então nós vamos aprender essa dinâmica. Como é que é essa dinâmica? Essa dinâmica é o seguinte: o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Eu não tenho nada. Não diga nada. A gente sempre tem alguma coisa, não tem não? Jesus perguntou para ele: o que vocês têm aí? Não tem nada não, nós não temos nada, nós precisamos de tanto. Olha só, se a gente fosse pensar, né? Tinha um contador lá, falou assim: a contabilidade é o seguinte, preciso tanto para comprar pão para esse povo todo. Não tem dinheiro, mas o que vocês têm aí na mão? Tem um menino ali, mas ele só tem 5 pãezinhos, 2 peixinhos. O que é isso? Tão pouco, né? Tão pouco para se conseguir alimentar. Como pensar em alimentar uma multidão? Então, irmãos, olha, eu mesmo tenho passado por experiências assim, muitas delas, né? E eu glorifico a Deus depois que eu passo, que Ele só me deixa ver depois que eu passo. Se eu visse antes, não estava enrolado. Mas esse ano, por exemplo, Deus colocou no nosso coração de montar a estrutura para a igreja de criança lá na nossa casa. Nós estamos trabalhando para isso. E sem dinheiro, sem recursos. Então, a pergunta é: o que você tem na mão? Eu tenho lá um portal, tem uns ventiladores lá, eu tenho um pula-pula, eu tenho em casa uma mesa de ping-pong, e eu tenho uma piscina lá também, tem uma piscininha aqui. Aí eu pensei comigo: eu vou montar aqui. Então, trabalhando sozinho, porque lógico, cada um tem sua obrigação, fizemos a montagem daquilo que foi possível lá. E começamos um processo, irmãos, que eu falei para a Sônia assim: olha, se eu soubesse o que eu ia enfrentar para mudar essa piscina, eu tinha desistido. Pensa bem, querido, tirar uma piscina de 8 metros de comprimento, mudar ela. Nunca vi ninguém fazer isso. Deve ter feito, mas eu nunca vi. E aí eu falei assim: eu vou fazer. Deus me deu fé para fazer isso. E eu meti as caras. Então, já do início, para começar, nós tínhamos que tirar 3 árvores do lugar onde ia ficar a piscina. Começou assim, suave. 3. E Deus abençoou, nos mandou as pessoas certas. O Leandro foi lá, já chegou com um trator, debaixo de chuva, né, Leandro? E arrastando aquele trem, como diz o mineiro, arrastando aquele trem. E tirou as árvores, com aquele buracão lá no lugar. E agora? Assim, etapa por etapa. Eu tinha que arrancar a piscina. Pensa bem, uma piscina no chão, instalada, cimentado para todo lado. Como você faz? Eu cheguei e falei assim: eu vou fazer um cortezinho aqui do lado para ver como é que é. Só o cortezinho.
Fiz o corte, cortei o cano ali da instalação da piscina e falei assim, nossa, agora tem que quebrar esse cimento a volta todinha. E pensei comigo, eu vou cortar a terra todinha do lado e puxar ela. Ela tem que vir, porque não tem nada para segurar ela. E vamos lá. E peguei o bichadão e desci o pau no cimento, quebrando o cimento na volta todinha de um lado. E Coquinho foi lá me ajudar e começamos a cortar a terra. Querido, quando já tinha cavado a metade assim, eu olhei para aquilo e falei assim, eu estou com vontade de jogar essa terra tudo de volta e largar essa piscina aqui. Meu Deus do céu! Mas aí, é engraçado, Deus pôs fé na boca do Coquinho, Deus pôs fé no meu coração, na boca do Coquinho. O Coquinho falou assim, amanhã essa piscina vai sair daqui. Eu falei, opa, então vamos que vamos. E, gente, de descer lá naquele buraco, 1 metro de fundura, 1,20 m de fundura, jogando a terra para o lado do Coquinho, acabar de arrastar ela para fora. Comia até um punhado lá dentro. E olhe para quem está fazendo o serviço. Um homem de quase 65 anos de idade. Soltei a piscina. Falei, puxa de lá, Coquinho, vamos ver se ela sai mesmo. Aí moveu, falei, opa, saiu. Moveu. Mas tinha que sair do buraco, né? Mover tá movida, mas tinha que sair do buraco. E aí então, esperamos uma oportunidade. O Beto foi lá com os irmãos dele ajudar a tirar a piscina do buraco, só para tirar ela do buraco. Então eu fui lá, eu tinha tirado aquela terra toda e nós tínhamos que fazer aquele serviço, aquele trabalho, e a terra estava colocada do lado. Aquela montanha de terra devia ter uns 3 metros cúbicos de terra, mais ou menos, que arrancamos dali. E eu peguei a pá e depois tinha que jogar a terra de volta para o buraco, para tapar o buraco. Irmãos, na 4ª pasada, eu já estava sem fôlego. Falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou aguentar esse trem? E eu olhei assim, eu pensei comigo, vou fazer igual mineiro, vou comendo pelas beiradas, vamos tirando aos pouquinhos, vamos ver o que vira. E ficava ofegante e parava, descansava. Aí respirava de novo, começava de novo. E fui, quando vi, eu já tinha andado 0,5 metro naquele monte. E depois de uma meia hora eu percebi que eu estava mais forte depois da meia hora do que quando eu comecei. Falei, meu Deus, eu estou notando que eu estou com mais força agora. Naquela hora que eu comecei eu estava morrendo. Não é interessante isso? Não era para mim estar depois de meia hora morto e não revigorado? Mas eu sentia mais força depois de ter começado meia hora do que quando eu comecei. Trabalhando ali. Nesse meio momento, nesse contexto, nesse dia, trabalhando ali, meu pai faleceu. Olha só. E eu lá. Quando o Beto chegou, ajudou a tirar lá, falei assim, olha, ele tem que ir porque meu pai faleceu. Depois disso, nós tínhamos que tirar ela de lá e trazer para cá. Outro mistério. Na minha cabeça, há 7 anos atrás, quando nós colocamos ela lá, eu achei ela tão leve, não sei porquê. Aí 7 anos enterrada lá, parece que mudou o peso dela e ela ficou pesada. E aí, problemas.
como que vamos tirar essa piscina daqui? O vizinho do lado estava com uma roça plantada, não podia entrar no terreno do vizinho para catar o negócio. E aí esperamos. Quando fui lá um dia, olhei assim, o homem tinha limpado a roça dele, tinha colhido tudo, o terreno estava limpinho, e ainda deixou a cerca aberta. Eu falei, nossa, tem que entrar agora, a porta está aberta. Aí fizemos um mutirão aí, e conseguimos, o Alex foi lá com o Munk, e arrancamos a piscina de lá e trouxemos para cá. Vamos sentindo drama. Depois chegou aqui, e o buraco. E para cavar o buraco agora da outra, para colocar a piscina. Aí o Beto arrumou lá um moço com a máquina, cavou o buraco, menos de 2 horas estava pronto o buraco. E nos abençoou com o serviço. Olha que benção. E sábado, ontem, né? Nós colocamos ela no lugar. E os irmãos lá, o Beto liderando, nós fizemos 90% do trabalho. É uma realidade hoje, está cheia d'água lá. Vai lá para você ver. Querido, quando eu olhei para aquilo ali, eu falei assim, quando eu comecei pela fé. Deus me deu a fé de fazer isso aí. Eu não tinha ideia do trabalho que ia dar e do problema que ia me dar. Como que eu ia fazer? Mas eu estou contando isso para você só para mostrar para você como que funciona o milagre de Deus, como que é a estratégia de Deus. Porque você olha para a coisa assim e você não vê como você vai fazer, você não tem ideia de como você vai fazer. O negócio é grande, é uma montanha enorme na sua frente, e você não tem recursos, e você não tem força, e você não tem meios para fazer aquilo. Mas o Senhor diz: o que é que você tem? O Senhor diz assim: eu posso usar aquilo que você tem. Eu posso fazer um milagre com aquilo que você tem. Quando nós colocamos os nossos parcos recursos, as poucas coisas que temos nas mãos do Senhor, Ele opera milagres nas nossas vidas. Então hoje isso é uma realidade. Por quê? Porque Deus moveu. Deus nos deu força para trabalhar, Deus moveu pessoas para nos ajudar, Deus moveu os recursos para a gente fazer isso. Amém? Então aquilo que parecia impossível, para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Então o que é que nós temos para trabalhar com essas crianças? O Senhor diz: o que você tem na sua mão? Eu tenho isso aí. E agora nós temos uma estrutura montada, nós temos espaço físico, nós temos equipamento de som, nós temos instrumentos, nós temos brinquedos, nós temos montado uma estrutura e temos uma igreja de 40 crianças. Amém? Como chegamos aí? Vai contar essa história para os outros aí, vai falar isso para as outras igrejas, eles vão falar, né? O que é isso? É lógico que lá a Hillsong é outro nível, né? Mas não interessa, interessa o seu nível. No seu nível, o que é que você tem na mão e é aquilo que você pode fazer. É isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. E nós temos que aprender a partir. Temos que aprender a partir. Eu não me lembro de ter lido nenhum apóstolo ter feito isso. Jesus sempre fazia isso.
Eu não me lembro de sermão que tenha nos ensinado como cristãos a partir, mas essa era a dinâmica de Jesus. Jesus sempre fazia isso, ele sempre partia o pão. E isso deve ensinar para nós alguma coisa. Tem pessoas que têm facilidade até para trabalhar, para fazer as coisas, mas na hora de partir, ela fala: não, aqui partir não, eu quero ficar com tudo. Mas o milagre só acontece quando nós aprendemos o partir de Deus. Às vezes é você mesmo que tem que ser partido. José teve que ser partido, não foi? José do Egito teve que ser partido. Moisés teve que ser partido. Abraão teve que ser partido. Não existe um herói da fé que não teve que ser partido para ser bem-sucedido na obra de Deus, ser vitorioso na obra de Deus. A maioria fala assim: pastor, eu tenho tão pouco, o senhor não sabe a minha situação. Mas se você não entrar na dinâmica do Senhor, se você não aprender a dividir, se você não aprender a partir, você não vai ver milagres na sua vida. Quem viu milagre é porque aprendeu a partir. Amém? O Beto mesmo, eles perguntaram para ele: mas eu fiquei sabendo que você está ajudando a fazer casa para os outros? Isso não existe. Ele falou assim: não é a primeira não, já é a terceira. Né? Pessoas não sabem. Eu li uma reportagem sobre os mormons, que são mormons, né? São cristãos, mas são mormons. Eles construíram lá em Utah um galpão enorme. E eles vão juntando e comprando alimentos e vão estocando alimentos naquele galpão. Você fala: pastor, mas para que? Eles são até ricos, para que eles fazem isso? Porque eles pensam assim: o dia que houver uma tragédia, um terremoto, uma guerra, alguma situação de necessidade, nós teremos como ajudar, nós teremos como socorrer. Olha que coisa tremenda. Se você não acredita, assista lá no YouTube, coloca lá que você vai ver, eles vão mostrar isso para você. Você vai falar assim: não existe? Existe. Nosso coração é que é duro para entender essas coisas. Agora, na tragédia lá da enchente lá, havia pessoas já trabalhando e socorrendo os outros, ajudando os outros. Não existe? Lógico que existe. Não existe para aquele que tem o coração duro, endurecido, que não acredita na palavra de Deus, que não acredita nesse processo de Deus, nesse sistema que Deus criou, que nós devemos crer e nós devemos praticar. Amém? Como que eu posso receber bênção, pastor? Seja um abençoador. Seja um abençoador. Você vai começar a receber bênção. A maioria só me dá. Eu quero, eu estou precisando. Quem não está precisando? Até o Lula está precisando. Deram triplex para ele, porque está precisando. Mas quando nós aprendemos a abençoar, nós somos abençoados. Nós seremos abençoados. Eu amo e eu creio numa igreja que vive essa realidade. Eu creio. Nós temos muitas pessoas na nossa igreja assim, muitas, a grande maioria. Grande maioria de nós pensa nisso. Você pode perguntar até para mim: pastor, então por que o senhor pergunta isso? Porque às vezes você está até fazendo, mas você não entende isso. Às vezes é provável que você já está fazendo isso, mas você não entendeu ainda como é que funciona.
Por que eu contei essa história para você? Porque eu percebi esse milagre de Deus na minha vida. Olhe para mim, sou um velho. Sou um velho. Pense, como é que eu consegui mover aquele negócio daquele lugar? Como é que eu consegui debulhar 3 metros de terra para dentro do buraco? Como que eu consegui? É lógico que meu corpo está todo quebrado, né? Vocês viram até que eu perdi 3 quilinhos. Quem quiser emagrecer, eu tenho a receita. 3 quilinhos numa semana eu perdi. Mas Deus fez isso. Deus realizou isso na minha vida. Para mim, isso é um testemunho pessoal, um milagre que Deus operou na minha vida. Ele faz esse milagre conosco quando nós acreditamos. Quando nós começamos a construir lá no portal, eu disse para minha filha: Deus me deu fé para começar a construir. Por que não construía antes? Porque eu não tinha fé. Antes eu estava assim: eu não tenho dinheiro, nós não temos dinheiro, não temos condição. Aí você fez: pastor, então quando você começou, você tinha uma grana boa, hein? Tinha 6 mil reais no caixa. Nós temos mais dinheiro hoje do que naquela época. Nós gastamos lá provavelmente mais de 60 mil reais na obra, sem pedir empréstimo, viu? Sem fazer financiamento, tudo pago à vista. Quando eu entrava no depósito, o dono do depósito ficava todo feliz. Lá vem um homem que paga à vista as coisas. Nunca pagamos 1 centavo de juro para ninguém, tudo à vista. Como? Construir um prédio. Construímos um prédio naquele lugar. Como fizemos isso? Não sei. Não tenho a mínima ideia. Eu só sei que Deus nos deu fé para fazer. Começamos e a igreja fez. Amém? Pense na sua necessidade, querido. Pense no seu milagre. Pense nas coisas que você precisa. Pense nisso. Por que elas não acontecem? Por que você está esperando tanto tempo e não acontece? Você vê: aconteceu, não aconteceu lá na vida de fulano, né? Por que não aconteceu na sua ainda? Creia na palavra de Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Primeira coisa, primeira estratégia que você vai fazer é partir. Primeira coisa. Por que partir, pastor? Porque Jesus fazia isso aqui. Deu um modelo para nós. Amanhã cedo você vai tomar café. Pega o pão, olha para ele está inteiro. Parta esse pão, nem que você vai comer as 2 partes, mas parte ele. É só para você lembrar. Só para você lembrar a estratégia de Jesus. Todo dia você partir no pão, uma hora vai acontecer alguma coisa. Sim ou não? Aleluia. E assim, irmãos, estamos abençoados, viu? Nós queremos até agora na Páscoa, sexta-feira, fazer um almoço bonito lá em casa. Eu quero que o Masterchef, se puder, nos ajude aí. Mesmo porque minha esposa nem vai estar aí. Então, o Masterchef já está convocado para nos socorrer aí. E nós passamos de feriado ali. Amém? Louvando a Deus, glorificando a Deus. Tem instrumento para tocar, tem tudo lá, para nós glorificarmos o Senhor. E eu quero que seja, e eu creio que será, um ponto para a nossa mocidade, um ponto para a reunião das células, né? Um ponto de referência para a nossa igreja, para que haja mais comunhão, para que haja mais unidade, para que haja mais esse compartilhar da igreja, que é muito importante, de uns para com os outros. Nós temos algumas pessoas que andam muito sós na nossa igreja. Eu não penso que eu não te vejo, eu te vejo. Infelizmente outros irmãos não estão vendo. Você não devia sentar sozinho, tinha que ter sempre alguém do seu lado.
Mas eu estou dizendo isso para você não se sentir só. Quero que você saiba que você é querido, que você é amado, que você é bem-vindo. E que nós queremos você entrosado na igreja e no grupo. Tenho certeza que a igreja ficará feliz no acolhimento de cada um aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar então, vamos orar? Feche os seus olhos. Dê um segundo de silêncio aí para o seu coração, para o Espírito Santo falar contigo. Eu sei que a fé não é de todos, mas ela é para todos. A fé vem pelo ouvir, diz a Bíblia. Ouvir da palavra de Deus. Então deixa a palavra brotar fé no seu coração nesta noite, para que mudanças aconteçam na sua vida. É preciso ter fé. Sem fé é impossível o milagre, mas tudo é possível àquele que crê. Então olhe para as suas dificuldades como um desafio, uma oportunidade de você viver um milagre pessoal na sua vida. Você não está vendo como fazer, você não sabe como vai fazer, mas creia que o Senhor é contigo. O Senhor estará sempre contigo. Quando nós lemos essa palavra, diz que o povo estava no deserto, mas de repente Deus fez alguma coisa ali, porque Jesus disse: assente-os na relva. Como pode existir uma relva no deserto? Talvez você esteja no deserto e pense assim: meu Deus, eu queria tanto ter uma relva para descansar. Eu sempre coloco no meu coração as palavras do salmista: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em todos os momentos de dificuldade, eu estava lá lutando com a minha dificuldade, com o meu trabalho, ofegante, e eu repetia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu ia declarando essa frase do Salmo 23 como uma declaração de fé. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, no meio do deserto, creio, o Senhor tem um lugar de descanso para você. Ele tem um lugar para você se assentar. Ele tem um lugar para te dar de comer. Ele prepara uma mesa. Ele te sustenta. Ele te ajuda. Então, ainda que talvez não tenha chegado, mas olhe com fé para o Senhor e creia: está chegando a sua vez, está chegando a sua hora. Então receba pela fé o seu milagre, receba pela fé a sua bênção. Ela vem, ela está chegando. Espere com paciência no Senhor. Ela vai chegar na hora certa, vai chegar na hora oportuna.
sua vida vai ser mudada. Tudo que você está passando vai servir apenas para contar como testemunho de vitória para aqueles que estão do seu lado. Creia nisso, creia nisso, creia pela fé. Vocês estão diante de alguém que viveu muitos milagres, e eu testifico isso na minha vida, para que você creia. Receba também o seu milagre. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por cada irmão e irmã nesse lugar, para que eles creiam em Ti. Creio em Ti, Senhor, que Tu podes essas coisas. Então, Senhor Deus, opere em seus corações a fé, para que eles recebam, Senhor, o milagre. Acreditem na mudança. Como nós esperamos que o nosso país mude, quão difícil é um país desse mudar, Senhor, mas nós cremos nisso. Nós cremos, Senhor Deus, que toda essa dificuldade que estamos passando e que o povo brasileiro está passando, para tirar o povo do comodismo, é para tirar o povo da acomodação. O gigante adormecido precisa acordar e realmente levantar e fazer alguma coisa. De que vale um gigante adormecido? Para que serve um gigante adormecido, meu Deus? Então desperta o povo brasileiro, desperta esta nação, Senhor. Que todos pensem com seriedade no direito, na justiça, no trabalho, na educação. Que todos, Senhor Deus, acreditem que assim como o Senhor levantou pessoas como o juiz Sérgio Moro, este homem que está enfrentando tantas dificuldades, porque ele se colocou diante de poderosos e os desafiou, ó Pai. Mas o Senhor tem abençoado a vida dele. Meu Deus e Pai, nos ajude a encontrar mais juízes assim, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a encontrar mais homens e mulheres que acreditam em milagres, que acreditam que o Brasil pode mudar, e que nossos filhos possam viver num país melhor que o nosso, nossos netos possam ter futuro. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa o Brasil, abençoa a nossa pátria, abençoa a nossa terra, que as chuvas que têm vindo do céu sobre nós, que nós agradecemos, porque estávamos sedentos, já estávamos ficando sem água, também seja uma realidade na vida espiritual desta nação. Que os crentes, cristãos desse país sejam despertos. Oh Deus, que os líderes, pastores que ficaram iludindo suas ovelhas com um discurso de prosperidade, e agora elas estão com fome, agora elas estão com necessidade, e elas clamam a Ti, Senhor Deus, que esses pastores que ensinaram o comodismo, a acomodação, Senhor Deus, que tenham seus olhos abertos, e agora a igreja possa entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Que essa igreja perceba, Senhor, que não pode abrir mão da santidade, que não pode abrir mão de ser um povo separado, separado da corrupção, separado do pecado, que possam ser testemunhas fiéis do Senhor, e possam exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, muda esta nação, muda esses líderes, toca nos líderes de Votuporanga,
Tem misericórdia, Senhor Deus, da igreja em Votuporanga. Abençoa-nos, ó Pai. Muda o coração dos políticos evangélicos, que eles amem suas igrejas locais, que eles façam por onde merecer confiança e voto em suas igrejas locais, que eles não apareçam só na hora da eleição, mas eles possam mostrar a cara nos 4 anos que precedem a eleição, ó Pai. Em nome de Jesus, mostra para eles, Jesus, mostra para eles, Senhor. Tu podes todas as coisas, meu Deus. Abençoa-nos, ó Pai, nós te pedimos. Fica conosco. Guarda-nos para os nossos lares agora, leva-nos na tua paz, dá-nos uma semana de prosperidade, de vitória. Repreende as enfermidades do nosso meio. Em nome de Jesus, Senhor, protege o nosso povo, guarda-nos de todo mal. Nós te pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão do Espírito sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém? Tenha uma boa semana, boas reuniões, boas células, bons trabalhos. Deus abençoe a cada um. Abençoe então seu irmão aí também. Vá na paz do Senhor Jesus.